Minutos de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Hebreus 4, no versículo 1 até o versículo 8, que nos diz assim: Tenhamos, pois, que permanecer a promessa de entrar em seu repouso. Parece que algum de vós não tem alcançado, porque também a nós tem anunciado a boa nova, assim como a eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, porque não ir acompanhada de fé nos que ouviram. Mas nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse: Como jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim diz, acerca do sétimo dia, e repouso de Deus e todas as suas obras no sétimo dia. E a outra vez, nessa passagem, não entraram no meu repouso. Portanto, visto que resta que alguns entrem nele, e aqueles que primeiro lhe foi anunciado a boa nova não entraram por causa da desobediência, e outra vez determinaram um dia, hoje dizendo, depois de tanto tempo, por meio de Davi, como está predito, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações, porque se Josué lhe ouvisse, dado o repouso, não falaria depois disso a outro dia. Então nós vemos essa palavra que em Hebreus nos fala sobre os hebreus que estavam no tempo de Moisés. Mas essa palavra está nos dizendo assim: eles fizeram uma obra, eles trabalharam na obra, eles fizeram uma obra para o Senhor até o fim da vida deles. Mas é diferente, às vezes você fazia a obra, mas não viver na obediência do Senhor. Às vezes você pode ir lá pregar, mas não segue os mandamentos. Às vezes você pode ir lá fazer uma caridade, você pode até mostrar para as pessoas, né, as coisas que você faz. Mas aqui a palavra nos deixa claro que eles não entraram, por mais que eles fizeram a obra deles, porque ninguém se salva pela obra, mas sim pela fé, mediante a graça por Jesus Cristo. Então eles, por mais que eles fizeram uma obra, eles não tinham fé e desobedeceram ao Senhor. Então não adianta a gente querer ir para a igreja, trabalhar, ter o nosso ministério dentro da igreja, como missionário, como pastor, como bispo, como diácono, trabalhar na igreja e não viver na obediência do Senhor. Então, aqui está um exemplo deles. Nós vimos também que eles não tinham fé, porque Moisés ficou 40 dias afastado deles e eles perderam completamente a fé, caíram na idolatria e só viviam reclamando. Tudo eles reclamavam. E quando Josué, o Senhor prometeu a terra prometida. Essa terra prometida, que era Sião, hoje em dia Sião se chama Jerusalém. Aonde era Sião agora é Jerusalém. Então essa terra prometida de Sião, quando Josué foi com Caleb lá e viram que tinham gigantes, mas a terra era boa, a terra manava leite e mel, eles não tiveram medo, porque eles tiveram fé no Senhor, enquanto o restante não teve fé, ficaram reclamando, acharam impossível. Eles acharam impossível isso acontecer, deles conseguirem a cidade
santa. É como se você dissesse assim, ó, Deus te faz uma promessa, não, mas Deus me fez uma promessa, não, mas Deus não tem capacidade de cumprir essa promessa. Não, Deus não é tão grande assim, Deus não é tão poderoso assim para poder matar os gigantes. Deus não é tão poderoso assim para matar os nossos inimigos. Então o que acontece? Quando você age dessa forma, só reclamando, você está diminuindo a Deus. Então você não crê que Deus é grande, Deus é poderoso, que está tudo no controle dele, que até Satanás foi ele que criou, que até Satanás está no domínio dele. Então, se Deus criou tudo e está tudo nas mãos dele, essas pessoas que estavam lá com Moisés, eles não creram que eles poderiam chegar na Cidade Santa. Então o Senhor ficou irado com eles. Uns a terra se abriu e engoliu, outros o Senhor mandou fogo do céu. Porque assim, quando você não tem fé, você está dizendo para Deus: Deus, você não é capaz de fazer isso por mim. Você está dizendo para Deus isso. Isso é o significado da falta de fé. É de pessoas que só reclamavam, e a pessoa que reclama, a pessoa não obedece. Por quê? Porque ela não consegue crer. Ela não consegue confiar no Senhor e crer que Ele é grande e poderoso para reverter toda uma situação. E essa morada que o Senhor prometeu para eles, essa mesma morada hoje, o Senhor, ele deixa uma outra promessa que Ele nos fala, que Ele virá para fazer morada nessa cidade santa. Por quê? Porque essa cidade é dele. Essa cidade está lá em Apocalipse 21, no versículo 2, 1, 2 e 3. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós vemos aqui quando Satanás será jogado no lago de fogo, quando acabar toda a profecia de Apocalipse, e que está na palavra de Deus também, quando o Senhor passar milênio, haver o juízo final, então o Senhor trará do céu, a nova Jerusalém, ela vai descer do céu. E o Senhor diz assim, eu vi um novo céu, haverá um novo céu da onde vai descer a nova Jerusalém e uma nova terra, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo que haver nessa terra vai passar. O Senhor vai refazer a nossa terra e vai fazer com que desça a nova Jerusalém. O que é a nova Jerusalém? É a morada de Deus no céu, porque Deus não fica flutuando no céu, Deus tem uma morada, e essa morada ela vai descer. Então, ouvi uma voz do céu que dizia assim: eis o tabernáculo de Deus. Então a nova Jerusalém, que é a casa de Deus Pai com Jesus, com os anjos, ela vai descer do céu e ela vai habitar com os homens.
Então, quando dizem que nós vamos morar no céu, isso não é correto. Eu acredito que nós vamos passar o milênio dentro da Nova Jerusalém que fica no céu. Mas depois, quando ela descer, como está dizendo, aí o povo de Deus que foi arrebatado, os escolhidos, tanto os vivos como os mortos, eles vão descer junto com Deus aí na sua cidade santa. E vai vir aonde? Ela vai vir para terra. E o Senhor diz assim: eu farei morada com os homens, eu farei morada com o meu povo que está onde? Na terra. Porque em momento nenhum na Bíblia diz que a cidade santa subiu novamente para o céu. Ela vai descer e aqui ela vai ficar. Então ela não diz em momento nenhum na Bíblia que ela vai descer, depois ela vai subir de novo. Não, ela vai fazer morada, ela vai ficar aqui. Por isso que a palavra de Deus é certa e verdadeira. O Senhor habitará e fará morada com o seu povo e será o seu próprio Deus. Assim a palavra nos diz, o Senhor habitará aqui. E nós vemos outros versículos, nós temos em Isaías também 24, que nos diz assim: e a lua se envergonhará e o sol será confundido quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião. Aonde que é o Monte Sião? Em Jerusalém, aqui na terra. Em Jerusalém, e perante os seus anciões gloriosamente. Então, quando o Senhor vir nesse tempo, Apocalipse 21, que ele vai descer e vai permanecer, vai ser glorioso aqui nessa terra. Em Zacarias 8:3 nos diz assim também: assim diz o Senhor, eu voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Então, que nós estamos falando aqui da terra, né? Habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém é aqui na terra. O Senhor vai descer com a cidade santa e vai fazer morada na terra. E em Joel 3 também nos diz assim: e purificarei o sangue dos que não tinha sido purificado, porque o Senhor habitarei em Sião. Quando ele fala que ele vai purificar o sangue, são todos aqueles que já estão servindo a Deus. Então aí já é o início da nova habitação agora com Deus aqui na terra, com essa terra transformada, com a nova Jerusalém que já desceu do céu, a morada de Deus, o templo dele, que é a nova Jerusalém, já desceu, o Senhor fará morada. Então, como Josué e Caleb foram os únicos que tiveram fé e acreditaram nessa promessa de alcançarem a terra prometida. E hoje nós, irmãos, nós estamos também dia após dia, mas aqui a palavra nos confirma: eles não obedeceram, eles não creram. Mas eu creio que os remanescentes do Senhor, porque o Senhor tem um povo já escolhido, o Senhor tem um povo já que será arrebatado, o Senhor já tem um povo que já está na glória com Ele. Então todos nós que não fomos para a glória ainda, nós que seremos arrebatados, e iremos para aquela cidade, aquela mesma cidade que Caleb teve fé e creu que Deus era grande, Deus era poderoso, e assim também nós vamos crer que Deus é grande e poderoso. Nós vamos vencer os gigantes até Jesus vir, o gigante das perseguições, anticristo, falso profeta, até a vinda de Jesus. Então o Senhor nos deixa essa reflexão profunda hoje sobre
A falta de fé e a falta de desobediência não entrará na terra prometida. A mesma terra em que Moisés sonhou entrar, mas ele só viu de longe, mas ele estará também, porque ele é um escolhido de Deus e está salvo na glória com Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Esse conhecimento, Pai, para que a gente, Senhor, se fortaleça cada vez mais, Senhor, na sua fé, Senhor, aguardando, Senhor, a terra prometida, Jesus, que é Jerusalém, Pai, que será a sua morada, quando a sua morada descer do céu, Senhor, assim nós aguardamos, Pai, cremos, Senhor, e cremos e vamos obedecer, Senhor, a Tua palavra, buscar a Tua palavra para poder conhecer cada vez mais, Senhor. Nos ajude, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dirija na direção correta, Senhor, na direção que o Senhor quer que sigamos, Pai. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor,